A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 1, O Último Desejo, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. A Voz da Razão 1. Veio até ele de madrugada. Entrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que despertou o bruxo. Ou talvez apenas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas. Não se moveu, nem sequer pestanejou. A jovem se aproximou, despiu a capa e, hesitante, apoiou um joelho dobrado na beira da cama. O homem a observava com os olhos semicerrados, fingindo ainda dormir. Ela se posicionou cuidadosamente sobre seu corpo, aprisionando-o entre as coxas. Apoiada nos braços esticados, acariciou-lhe o rosto com os cabelos, que cheiravam a camomila. Decidida e impaciente, inclinou-se com o bico dos seios, tocou-lhe as pálpebras, as bochechas e a boca. Ele sorriu e, com um gesto lento e delicado, abraçou-a carinhosamente. Ela endireitou o corpo, desviando-se de seus dedos. Radiante e luminosa, ofuscava com seu brilho a enevoada luminosidade matinal. Ele tentou se mover, porém ela, mantendo a pressão das mãos, impediu-o de mudar de posição e, com suaves, mas decididos movimentos dos quadris, exigiu uma resposta. E ele respondeu. A jovem parou de fugir de suas mãos e, jogando a cabeça para trás, deixou cair os cabelos. Sua pele era fresca e surpreendentemente lisa. Seus olhos, que ele pôde ver quando ela aproximou o rosto do dele, eram enormes e negros como os de uma undina. O balanço fez mergulhar em um mar de camomila agitado e murmurante, envolvendo-o de paz. O Bruxo 1. Anos mais tarde diziam que aquele homem veio do norte, do Portão dos Cordoeiros. Chegou a pé, conduzindo seu cavalo pelas rédeas. Já era tarde. As barracas dos cordoeiros e celeiros estavam fechadas e a ruazinha deserta. Fazia calor, mas o homem carregava uma pesada capa preta sobre os ombros. Chamava a atenção. Parou diante da estalagem o velho Naracoort e ficou por um momento ouvindo o burburinho. Aquela hora, como de costume, o lugar estava cheio. O desconhecido não entrou. Seguiu adiante e puxou seu cavalo até uma taberna menor, chamada A Raposa. Estava quase vazia, afinal não tinha boa fama. O taberneiro ergueu a cabeça de cima de uma barrica de pepinos marinados e mediu o visitante de alto a baixo. Este, ainda com a capa sobre os ombros, permaneceu diante do balcão, imóvel e calado. — O que vai ser?
Cerveja, pediu o desconhecido com voz desagradável. O taberneiro limpou as mãos no puído avental e encheu uma velha caneca de barro. O desconhecido não era velho, mas tinha os cabelos quase totalmente brancos. Sob a capa, vestia um surrado gibão de couro, amarrado nos ombros e nas axilas. Quando tirou a capa, todos puderam ver a longa espada de 2 gumes presa às costas por um cinturão. Nada havia de extraordinário naquilo, já que em Vizem quase todos andavam armados, mas ninguém carregava uma espada às costas como se fosse um arco ou uma aljava. O desconhecido não se sentou à mesa com os poucos fregueses. Permaneceu de pé junto do balcão, encarando o taberneiro com olhos penetrantes. Bebeu um trago da caneca. Estou procurando um quarto para passar a noite. Não temos vagas, respondeu rudemente o taberneiro, olhando para as empoeiradas botas do recém-chegado. Procure no velho Naracoorte. Prefiro aqui. Impossível. O taberneiro finalmente reconheceu o sotaque do desconhecido. Era de Rivia. Pagarei bem, sussurrou o estranho, como se estivesse inseguro. Foi então que a confusão teve início. O magricela bexiguento, que desde o momento em que o desconhecido entrara na taberna o observava soturnamente, levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. 2 de seus companheiros se postaram atrás, a menos de 2 passos. Não ouviu que não há lugar aqui para tipos como você, seu vagabundo riviano? Rosnou o bexiguento, parando ao lado do desconhecido. Aqui em Vizem não precisamos de gente da sua laia. Esta é uma cidade decente. O desconhecido pegou a caneca e se afastou, olhando para o taberneiro. Este, no entanto, evitou seu olhar. Nem lhe passava pela cabeça sair em defesa de um riviano. Afinal, quem gostava de rivianos? Todos os rivianos são ladrões, continuou o encrenqueiro, fedendo a cerveja, alho e ódio. Ouviu o que eu disse, seu bastardo? Ele não consegue escutar porque tem merda nos ouvidos, disse um dos que estavam atrás, fazendo o outro soltar uma gargalhada. Pague a conta e suma daqui, gritou o bexiguento. Foi só então que o desconhecido olhou para ele. Primeiro, vou terminar minha cerveja. Pois nós vamos ajudá-lo, sibilou o magricela, que arrancou a caneca da mão do riviano e, agarrando-o pelo braço, enfiou os dedos por trás da tira de couro que atravessava o peito do desconhecido. Um de seus comparsas preparava-se para desferir um soco. O estranho girou sobre os calcanhares, fazendo o bexiguento perder o equilíbrio. A espada sibilou de dentro da bainha e, por um breve momento, brilhou à luz das lamparinas. O ambiente fervilhou. Alguém gritou. Um dos fregueses se precipitou para fora. Uma cadeira desabou e recipientes de barro estilhaçaram. O taberneiro, com lábios trêmulos, ficou olhando para o horrivelmente destroçado rosto do bexiguento, que, desprendendo aos poucos os dedos da beira do balcão, deslizou para baixo, sumindo como se estivesse se afogando. Os outros 2 jaziam no chão, um deles imóvel, o outro se agitando convulsivamente no meio de uma poça escura cada vez maior. Um fino e histérico grito feminino soou no ar, parecendo perfurar os ouvidos. O taberneiro, tremendo feito vara verde, começou a vomitar. O desconhecido recuou até a parede, em posição de defesa. Atento, segurava a espada com ambas as mãos, agitando a ponta no ar. Ninguém se mexia. Um misto de horror e medo cobria todos os rostos, imobilizava os membros e travava as gargantas. 3 guardas, que de certo faziam a patrulha da rua, adentraram a taberna com grande estrondo.
Traziam nas mãos porretes envoltos em tiras de couro, mas, diante da visão dos cadáveres, sacaram as espadas. O Riviano continuava com as costas apoiadas na parede e, com a mão esquerda, arrancou um punhal do cano de uma das botas. «Largue isso!» vociferou um dos guardas com voz trêmula. «Largue isso imediatamente, seu bandido, e venha conosco!» Outro guarda afastou com o pé uma mesa que o impedia de atingir o Riviano pelo flanco. «Vá buscar reforços, Tresca!» gritou para o terceiro que estava junto da porta. «Não vai ser preciso», disse o desconhecido abaixando a espada. «Irei com vocês por conta própria». «É lógico que sim, seu cão danado, mas acorrentado!» exclamou o da voz trêmula. «Largue essa espada, senão vou arrebentar sua cabeça!» O Riviano se empertigou. Colocou rapidamente a lâmina da espada sob a axila esquerda e com a mão direita descreveu, apontando para os guardas, um rápido e complicado sinal no ar. Os inúmeros tachões que ornavam os punhos de couro de seu gibão brilharam intensamente. Os guardas recuaram de imediato, protegendo o rosto com os antebraços. Um dos fregueses da taberna ergueu-se de um pulo, enquanto o outro correu para a porta. A mulher soltou outro grito, dessa vez selvagem e assustador. «Irei por conta própria», repetiu o desconhecido com voz metálica. «E vocês 3 irão na frente, conduzindo-me ao Staroste. Não conheço o caminho». «Sim, senhor», sussurrou o guarda abaixando a cabeça e encaminhando-se timidamente para a saída. Os outros 2 foram apressados atrás dele. O desconhecido seguiu seus passos, guardando a espada na bainha e o punhal no cano da bota. Ao passar pelas mesas, os poucos comensais que restavam esconderam o rosto na gola do gibão. 2. Velerad, o Staroste de Vizin, coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso, mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com o estranho de cabelos brancos. Finalmente tomou uma decisão. «Saiam», ordenou aos guardas. «Quanto a você, sente-se». Não aqui. Um pouco mais afastado, se não for incômodo». O desconhecido sentou-se. Já não portava a espada nem a capa preta. «Sou todo ouvidos», disse Velerad, brincando com uma pesada massa pousada no tampo da mesa. «Sou Velerad, o Staroste de Vizin. O que tem a dizer, senhor bandido, antes de ser despachado para as masmorras? 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento. Nada mal, nada mal. Aqui em Vizin costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisas. Mas como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale». O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. «Vocês têm afixado isto nas tabernas e nas encruzilhadas», falou baixinho. «É verdade o que está escrito aqui?» «Ah», murmurou Velerad, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. «Então é disso que se trata. Devia ter adivinhado. Sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, rei de Temeria, Ponatar e Mahakan, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui em Vizin é fazer com que as leis sejam cumpridas, e eu não vou permitir que pessoas sejam assassinadas sem mais nem menos. Deu para entender?» O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entendera. Velerad resfolegou furiosamente. «Você tem a divisa de bruxo?» indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo com as presas arreganhadas. «E você tem nome?»
Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar a nossa conversa. Meu nome é Geralt. Pois que seja Geralt. De Rivia, como deduzo por seu sotaque. De Rivia. Sabe de uma coisa, Geralt? Não se envolva neste assunto, disse Velerade, batendo com a mão na proclamação. É um caso bastante sério. Muitos já tentaram. Isso, meu irmãozinho, não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes. Estou ciente disso. É minha profissão, Sr. Staroste. Na proclamação está escrito 3.000 ducados de recompensa. 3.000, confirmou Velerade de boca cheia. E mais a mão da princesa, segundo dizem por aí, embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação. Não estou interessado na princesa, falou calmamente Geralt, sentado imóvel, com as mãos sobre os joelhos. O importante é o que está escrito. 3.000 ducados. Ah, que tempos! Suspirou Staroste. Que tempos desgraçados, meu senhor. Há apenas 20 anos quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões? Bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos dos pântanos. Diga-me, Geralt, sua profissão permite beber cerveja? Certamente. Velerade bateu palmas. Cerveja! Gritou. Quanto a você, Geralt, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, monologava Velerade, bebericando de sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de imundícies. Em Marracã, nas montanhas, pululam bobolacos. Nas florestas, costumávamos ouvir o uivo dos lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosqueolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas. Já levaram mais de 100 delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda parte. É de arrepiar. E para completar o quadro, ainda por cima isto, empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Geralt, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Staroste? Geralt ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Velerade recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos sobre a barriga. Detalhes, você indaga? É lógico que conheço. Não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem, já que parece irredutível, escute-me. Velerade tomou mais um gole de cerveja e abaixou a voz. Nosso amado Foltest, quando ainda era príncipe, durante o reinado de seu pai, o velho Medel, já nos mostrou do que era capaz e era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo, mas pouco depois de sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã, Ada. Ela era mais jovem, andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha. De qualquer modo, lá estavam Ada com uma barriga daquelas e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Geralt? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente àquela época, Vizimir de Novigrad teve a brilhante ideia de casar sua filha Dalka com Foltest e enviou uma delegação. Tivemos de segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois se Vizimir tivesse se ofendido, nos teria arrancado o fígado.
Depois, não sem a ajuda de Ada, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Ada deu à luz. E agora preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou da janela da torre e morreu, enquanto a outra ficou com a mente afetada e está lelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina que morreu logo em seguida. Imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. A Ada, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest, cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada, sei lá, enterrada num lugar deserto e não guardada num sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar. Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos versados. Está se referindo àqueles charlatões com gorro pontudo enfeitado de estrelinhas? É lógico que chamamos mais de 10, porém apenas depois de termos tomado ciência do que jazia naquele sarcófago e saía dele toda a noite. Mas não pense que começou a sair logo. Ah, não. Depois do enterro tivemos 7 anos de paz. Até que, numa noite de lua cheia, ouvimos gritos no castelo. Gritos desesperados e muita agitação. Não preciso entrar em detalhes. Você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu e bastante dentro da tumba, e seus dentes se desenvolveram de maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma estrigi. É uma pena que você não tenha visto os cadáveres. Eu vi. Se você tivesse visto, certamente teria evitado entrar em Vizin. Geralt permaneceu calado. Então, continuou o velerado. Como lhe disse, Foltest convocou um monte de feiticeiros. Ficaram gritando, cada um mais alto do que o outro, e faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados com que andam por aí, de certo para afugentar os cachorros quando alguém os atiça contra eles. Estou convencido de que as pessoas costumam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem outra opinião dos feiticeiros. Levando em conta sua profissão, provavelmente tem, mas para mim eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês, bruxos, despertam mais confiança. Pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Starost olhou para dentro da caneca e despejou mais cerveja, na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas. Um deles sugeriu que a estrige fosse incendiada com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça com uma espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de bétula em várias partes de seu corpo, evidentemente durante o dia, quando, exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com gorro pontudo no crânio, totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer e que a estrige voltaria a ser a filhinha de Foltest, linda como uma pintura. Para isso, bastaria passar uma noite na cripta. Então imagine, Geralt, quão mentecapto ele era, o tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode imaginar, não sobrou muito dele. Aparentemente apenas o gorro e o cajado. Mas Foltest agarrou-se a essa ideia com unhas e dentes, proibiu qualquer tentativa de matar a estrige e atraiu para Vizin charlatões e mais charlatões de todos os recantos do reino para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha. Aquilo sim era uma corja de pilantras. Umas velhotas encurvadas, uns capengas, todos sujos, sarnentos. Davam pena.
E aí todos se puseram a fazer encantos, principalmente sobre pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest, ou o Conselho de Anciões, logo desmascararam vários deles, até penduraram alguns em ameias. Mas poucos, muito poucos. Eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a Estrige cada dia devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos nem para o fato de Foltest não morar mais no castelo. Aliás, ninguém morava mais nele. Velerade interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado. E isso continua assim, Geralt. Faz mais de 6 anos, porque aquilo nasceu há uns 14. Nesse período tivemos outras preocupações, pois travamos uma guerra com o Vizimir de Novigrad, por motivos concretos e compreensíveis. Deslocamento de marcos fronteiriços e não histórias de filhas ou laços de parentesco. Foltest, diga-se de passagem, começa a falar em matrimônio e examina os retratos enviados dos reinos vizinhos em vez de atirá-los na latrina como antes. Apesar disso, volta e meia é tomado por um novo acesso e despacha cavaleiros à procura de outros feiticeiros. Prometeu uma recompensa de 3.000 ducados, com o que atraiu para cá todo tipo de destrambelhados, cavaleiros andantes e até um pastorzinho, um idiota conhecido em toda a região, que descansa em paz. Enquanto isso, a Estrige vai muito bem, obrigado. Só que de vez em quando come alguém. Dá para se acostumar. Quanto a esses heróis que tentam desenfeitiçá-la, temos a vantagem de a besta saciar a fome com eles e não precisa vagar fora dos muros do castelo. E Foltest tem um castelo novo, bem bonito. Durante todos esses anos, Geralt ergueu a cabeça. Em mais de 6 anos, ninguém conseguiu resolver o problema? Pois é, ninguém. Velerade lançou um olhar penetrante ao bruxo. Porque, ao que tudo indica, o problema é insolúvel, e temos de nos conformar com isso. Eu estou me referindo a Foltest, nosso benévolo e amado senhor, que continua fixando essas proclamações em todas as encruzilhadas. No entanto, o número de voluntários vem diminuindo consideravelmente. Faz pouco tempo apareceu um, mas ele queria receber os 3.000 com antecedência. Diante disso, nós o enfiamos num saco e jogamos no lago. Não faltam trapaceiros. Não faltam. Na verdade, há muitos, concordou o Starost, sem tirar os olhos do bruxo. Por isso, quando for ao castelo, não peça pagamento antecipado. Isto é, se você for realmente. Irei. Bem, é um assunto seu, mas não se esqueça de meu conselho. E já que estamos falando da recompensa, ultimamente tem circulado rumores sobre sua segunda parte que cheguei a mencionar a você, a mão da princesa. Eu não sei quem inventou isso, porém, se a Estrige tem a aparência que as pessoas andam dizendo, a piada é definitivamente de mau gosto. Mesmo assim, não faltaram idiotas que vieram a pleno galope ao castelo tão logo surgiu a notícia da oportunidade de entrar na família real. 2 aprendizes de sapateiros. Por que os sapateiros são tão estúpidos, Geralt? Não sei. E bruxos, senhora Starost? Apareceram alguns? Como não? Vários. Quando eram informados de que a Estrige deveria ser desenfeitiçada e não morta, davam de ombros e iam embora. É em parte por isso que cresceu o meu respeito pelos bruxos, Geralt. Houve um, mais jovem do que você, cujo nome eu não consigo lembrar, se é que ele se identificou. Este, bem que tentou. E nossa vampiresca princesa espalhou suas tripas por uma área equivalente à meia distância percorrida por uma flecha disparada de um arco. Geralt meneou a cabeça. E ele foi o único? Houve mais um. Velerade interrompeu a frase, mas Geralt não o apressou. Sim,
disse finalmente o Staroste. Houve mais um. No começo, quando Foltest o ameaçou com a forca, caso matasse ou ferisse a Estrige, ele soltou uma gargalhada e se preparou para partir. Só que depois... Velerade abaixou ainda mais a voz e, quase sussurrando, inclinou-se sobre a mesa. Depois ele acabou aceitando a tarefa. Saiba, Geralt, que aqui em Vizin temos homens de bem, alguns ocupando altos postos administrativos, a quem repugna essa história toda. Circula o boato de que esses homens tiveram um encontro secreto com um tal bruxo para convencê-lo a deixar os escrúpulos de lado e, em vez de tentar qualquer tipo de exorcismo, simplesmente matar a Estrige, dizendo ao rei que os feitiços não funcionaram e que sua filhinha havia caído das escadas, ou seja, que ocorrera um acidente de trabalho. O rei, evidentemente, ficaria furioso, mas ele não pagaria 1 ducado sequer de recompensa. O pícaro bruxo respondeu que, se era para não receber, então eles mesmos deveriam enfrentar a Estrige. E aí, o que podemos fazer? Cotizamo-nos, pechinchamos, mas não deu em nada. Geralt ergueu as sobrancelhas. Em nada, repito. O bruxo não quis fazer o trabalho logo na primeira noite. Ficou rondando o castelo, perambulando pelos arredores. Por fim, como dizem, viu a Estrige certamente em ação, pois a besta não sai da cripta apenas para esticar as pernas. Viu-a e sumiu na mesma noite. Nem se despediu. Geralt contorceu os lábios numa expressão que provavelmente deveria ser um sorriso. E esses homens de bem, começou, devem ter guardado aquele dinheiro, não? Os bruxos não costumam cobrar adiantado. Claro, respondeu Velerade. É lógico que guardaram. E aquele boato não fazia alusão à quantia envolvida? Velerade exibiu um sorriso malandro. Uns dizem que era de 800. Geralt fez um movimento de negação com a cabeça. Já outros, murmurou Staroste, falam de 1000. O que não é muito, considerando que os boatos costumam exagerar em tudo. Afinal, o rei está oferecendo 3.000. Não se esqueça da prometida, ironizou Velerade. Mas de que estamos falando? É óbvio que você jamais receberá aqueles 3.000. Por que é óbvio? Velerade desferiu um soco no tampo da mesa. Geralt, não estrague a imagem que tenho dos bruxos. Isso está durando há mais de 6 anos. A Estrige acaba com 600 de pessoas por ano. É verdade que ultimamente menos, porque todos se mantêm longe do castelo. Não, meu irmão, eu já vi muitos encantamentos e acredito, claro que só até certo ponto, em magos e bruxos. Mas a tal história de desenfeitiçamento não passa de uma bobagem que germinou na cabeça daquele velho corcunda que endoidou de vez por causa da comida de eremitas. Um disparate em que ninguém acredita. Ninguém, exceto Foltest. Não, Geralt. Ada deu à luz uma Estrige por ter dormido com o próprio irmão. Essa é a verdade e não há nada que possa ajudar. Ela come pessoas como todas as Estriges e a única solução é matá-la de maneira simples e normal. Escute, há cerca de 2 anos um dragão andava devorando as ovelhas de uns broncos de algum buraco no cu do mundo, perto de Marracan. Eles formaram um grupo e mataram o bicho a pauladas. Nem sequer acharam que deveriam jactar-se do feito. Nós, aqui em Vizin, aguardamos por um milagre e nos entrincheiramos em casa nas noites de lua cheia ou amarramos criminosos a estacas diante do castelo, esperando que a besta se sacie com eles e retorne à sua tumba. Não deixa de ser um método prático, sorriu o bruxo. E a criminalidade diminuiu? Nem um pouco. Como se chega ao novo castelo? Vou levá-lo pessoalmente até lá.
E quanto à proposta dos homens de bem? Senhor Staroste, disse Geralt, para que se apressar? Existe a possibilidade de ocorrer um acidente durante meu trabalho, independentemente de minha intenção. Nesse caso, os homens de bem deveriam pensar em uma forma de me proteger da fúria do rei e preparar os 1.500 ducados mencionados no boato. Eu falei em 1.000. Não, senhor Velerad, retrucou o bruxo com determinação. Aquele a quem vocês ofereceram 1.000 ducados fugiu assim que viu a estrige, e nem chegou a barganhar, o que significa que o risco é superior a 1.000. Será superior a 1.500? Veremos. É claro que vou me despedir antes de ir embora. Velerad coçou a cabeça. Que tal 1.200? Não, senhor Staroste. O trabalho não é fácil. O rei oferece 3.000 e eu tenho de dizer que, às vezes, desenfeitiçar é mais fácil do que matar. Afinal, se matar a estrige fosse tão fácil, alguns de meus predecessores o teria feito. Ou você acha que eles se deixaram matar só por medo do rei? Que seja, irmãozinho. Velerad meneou sombriamente a cabeça. Estamos combinados. Mas quando você estiver diante do rei, aconselho de todo o coração que não dê um pio sobre a possibilidade de um acidente de trabalho. 3. Foltest era esbelto e tinha rosto bonito. Bonito até demais. O bruxo avaliou que ele ainda não completara 40 anos. Estava sentado numa cadeira de braços em forma de anão esculpido em madeira escura, com as pernas estendidas na direção de uma lareira, junto da qual se aqueciam 2 cães. Do lado dele, sentado sobre uma arca, encontrava-se um homem mais velho, barbado e de compleição robusta. Atrás do rei, de pé, havia mais uma pessoa, ricamente vestida e com feições orgulhosas. Um magnata. Um bruxo de Rivia, falou o rei, após um momento de silêncio que se seguiu ao discurso introdutório de Velerad. Sim, majestade, anuiu Geralt, fazendo uma reverência. O que fez encanecer tanto seus cabelos? Excesso de feitiçarias? Posso ver que você não é velho? Tudo bem, tudo bem. Não precisa responder. Estava brincando. Você tem experiência? Sim, majestade. Pois me fale dela. Geralt fez uma reverência ainda mais profunda. Vossa Majestade deve estar ciente de que nosso código de conduta não nos permite falar sobre o que fazemos. É um código muito conveniente, senhor bruxo, muito conveniente. Mas assim, sem entrar em detalhes, você já teve algo a ver com seres das trevas? Sim. E com vampiros e leshes? Sim. Foltest hesitou por um momento. E com estriges? Geralt ergueu a cabeça e fixou o rei diretamente nos olhos. Também. Foltest desviou o olhar. Velerad, chamou. As ordens de Vossa Majestade. Você o pôs a par de todos os detalhes? Sim, Majestade. Ele afirma que a princesa pode ser desenfeitiçada. Sei disso há muito tempo. De que modo, senhor bruxo? Ah, é verdade, já me esquecia. O tal código. Muito bem. Apenas uma pequena advertência. Estiveram aqui vários bruxos. Velerad, você lhe contou? Ótimo. E foi por eles que eu soube que sua especialidade é mais a de matar do que desenfeitiçar. Quero que saiba que isso está fora de cogitação. Se cair um só fio da cabeça de minha filha, a sua vai parar no cepo. Isso é tudo. Ostrit e o senhor Segelin, deverão ficar aqui e lhe dar todas as informações de que necessitar.
É costume dos bruxos fazerem muitas perguntas. Deem comida a ele ou façam dormir no castelo. Não quero que fique vagando pelas tabernas. O rei levantou-se, assoviou para os cães e encaminhou-se à saída, fazendo esvoaçar a palha que cobria o piso do aposento. Chegando à porta, virou-se e disse: Se você conseguir, bruxo, a recompensa será sua. Talvez eu até acrescente algo a ela, caso faça um bom trabalho. Obviamente, o boato sobre a possibilidade de se casar com a princesa não contém um pingo de verdade. Ou você acredita que eu daria a mão de minha filha ao primeiro vagabundo que passasse por aqui? Não, majestade. Não acredito. Muito bem. Isso mostra que você é inteligente. Foltest saiu, fechando a porta atrás de si. Velerade e o magnata, que até aquele momento tinham se mantido de pé, imediatamente sentaram-se à mesa. O Staroste sorveu o resto do vinho da taça real, olhou dentro do cântaro e soltou um palavrão. Ostrit, que ocupou o lugar do rei, ficou olhando para o bruxo com o senho franzido, alisando com as mãos os braços esculpidos da cadeira. O barbudo Segelin fez um gesto para Gerald. Sente-se, senhor bruxo, sente-se. Já vão servir o jantar. Sobre o que o senhor queria conversar, acho que o Staroste Velerade lhe disse tudo que poderia ser dito. Conheço bem. Sei que, se ele pecou, foi mais por excesso do que por falta de detalhes. Tenho apenas algumas perguntas. Pois então as faça. O Staroste me contou que após o aparecimento da Estrige, o rei convocou muitos versados. É verdade, mas nunca use o termo Estrige. Fale sempre princesa. Dessa maneira você diminuirá o risco de cometer esse erro na presença do rei e o de todas as complicações daí resultantes. Entre os versados havia alguns conhecidos, famosos? Havia, tanto àquela altura como agora. Não me lembro dos nomes. E o senhor, Ostrit? Também não me lembro, respondeu este. Mas sei que alguns deles desfrutavam de fama e reconhecimento. Falou-se muito sobre isso. E eles concordavam com a tese de que o feitiço poderia ser desfeito? Longe disso, sorriu Segelin. Discordavam em tudo. Uns afirmavam que poderia ser desfeito, que seria algo relativamente simples, sem a necessidade de habilidades mágicas. Pelo que entendi, bastaria alguém passar uma noite, desde o pôr do sol até o terceiro canto do galo, no subsolo do castelo, junto do sarcófago. Efetivamente, algo muito simples, zombou Velerade. Gostaria de ouvir uma descrição da princesa. Velerade ergueu-se de um pulo. A princesa tem o aspecto de uma estrige, gritou. A mais estrigenta das estriges de que ouvi falar. Sua Alteza Real, a maldita filha bastarda do rei, mede 4 côvados, lembra uma barrica de cerveja, tem uma bocarra que vai de orelha a orelha e é cheia de dentes afiados como estiletes, olhos vermelhos e cabelos ruivos. Seus braços, tão compridos que chegam até o chão, são providos de garras como as de um lince. Espanta-me o fato de ainda não termos começado a enviar seu retrato às cortes vizinhas. A princesa, que a peste negra a sufoque, já tem 14 anos e está mais do que na hora de casá-la com um príncipe qualquer. Acalme-se, Staroste, pediu Ostrit, franzindo o senho e olhando de esguela para a porta. Segelin esboçou um sorriso. A descrição, disse, embora tão imagética, é suficientemente correta. E imagino que era isso que desejava o nobre bruxo, não?
Velerad esqueceu de mencionar que a princesa se move com rapidez extraordinária e é muito mais forte do que sua altura e constituição física fazem supor. E o fato de ela ter 14 anos é uma verdade, se é que isso tem alguma importância. E tem, afirmou o bruxo. Ela ataca somente nas noites de lua cheia? Sim, respondeu o Segelin. Quando ataca fora do castelo antigo. Dentro dele, muitas pessoas desapareceram, independentemente das fases da lua, mas ela só sai no plenilúnio, e assim mesmo não em todos. Teria havido pelo menos um só ataque durante o dia? Não, de dia não. Ela sempre devora suas vítimas. Velerad cuspiu vigorosamente na palha. Isso é pergunta que se faça logo que vão servir o jantar, Geralt, exclamou. Ela os devora, crava-lhe os dentes, come apenas uma parte ou deixa-os inteiros, certamente dependendo de seu humor no momento. Arrancou a cabeça de um, estripou 2 e em outros deixou apenas os ossos. Filha da mãe. Tenha cuidado com o que fala, Velerad, repreendeu-o com severidade Ostrid. Pode falar o que quiser sobre a Estrige, mas não ofenda a Ada em minha presença apenas porque não tem coragem de fazê-lo diante do rei. Houve alguém que sobreviveu ao ataque? Perguntou o bruxo, fingindo não ter percebido a explosão do magnata. Segelin e Ostrid se entreolharam. Sim, respondeu o barbudo. Logo no início, há uns 6 anos, ela se atirou sobre 2 soldados que estavam de guarda da cripta. Um deles conseguiu fugir. E mais tarde, acrescentou Velerad, houve o caso do moleiro que ela atacou fora dos muros da cidade. Estão lembrados? 4. No dia seguinte, já noite avançada, o moleiro foi trazido ao pequeno cômodo sobre a casa da guarda no qual fora alojado o bruxo. Acompanhava-o um guarda encapuzado. A conversa não trouxe grandes resultados. O moleiro estava apavorado, tartamudeava, gaguejava. Muito mais revelaram ao bruxo as suas cicatrizes. A Estrige tinha uma impressionante abertura dos maxilares e dentes realmente afiados, dentre eles 4 caninos superiores, 2 de cada lado, muito longos. Suas garras eram com certeza mais afiadas do que as de um lince, embora menos recurvadas. Aliás, foi exatamente graças a isso que o moleiro conseguiu escapar com vida. Concluído seu exame, o bruxo fez sinal ao moleiro e ao guarda, indicando-lhes a saída. O guarda empurrou o camponês para fora do aposento e tirou o capuz. Era Foltest em pessoa. Sente-se. Não precisa se levantar, disse o rei. Esta visita não é oficial. Ficou satisfeito com a entrevista? Soube que esteve no castelo antigo pela manhã. Sim, majestade. E quando pretende agir? Faltam 4 dias para o plenilúnio. Agirei logo depois disso. Quer ter tempo para observá-la antes? Não. Mas a princesa estará menos ágil. A Estrige, mestre. A Estrige. Não percamos tempo com diplomacia. Só mais tarde a Estrige voltará a ser princesa. Aliás, é sobre isso mesmo que vim conversar com você. Responda extraoficialmente de maneira clara e curta. Voltará ou não? E não se encubra por nenhum código de honra. Geralt esfregou a testa e respondeu. Confirmo, majestade, que o feitiço pode ser desfeito. E a não ser que eu esteja enganado, efetivamente passando uma noite no castelo. Caso o 3º canto do galo surpreenda a Estrige fora do sarcófago, o encanto estará quebrado. É assim que se costuma agir com Estriges. Tão simples assim? Bem,
Não é tão simples quanto Vossa Majestade imagina. Em primeiro lugar, vai ser preciso sobreviver à noite em questão. Existem também variantes desse método, como passar 3 noites no castelo em vez de uma. Além do mais, podem surgir complicações, imprevistos, até acidentes fatais. Sim, indignou-se Foltest. Algumas pessoas não se cansam de me falar disso. Segundo elas, o monstro deve ser morto por ser um caso incurável. Mestre, tenho certeza de que lhe disseram para matar logo de saída e sem cerimônia alguma essa devoradora de seres humanos e, depois, dizer ao rei que não havia outra solução. O rei não vai lhe pagar, mas nós pagaremos. Trata-se de um meio muito prático e barato, porque o rei mandará decapitar ou enforcar o bruxo, e o ouro continuará no bolso deles. E o rei mandará decapitar o bruxo assim, sem mais nem menos? Perguntou Geralt, fazendo uma careta. Foltest fixou o Riviano nos olhos por um longo tempo. O rei não sabe, respondeu por fim, mas o bruxo deveria levar em consideração essa possibilidade. Foi a vez de Geralt permanecer calado por um momento. Pretendo fazer tudo o que estiver a meu alcance para preservá-la, respondeu em seguida. Mas se as coisas saírem errado, defenderei minha vida, e Vossa Majestade também deve levar em consideração essa eventualidade. Foltest levantou-se. Você não me entendeu, disse ele. Não é esse o caso. É óbvio que você terá de matá-la por imperiosa necessidade, independentemente de isso me agradar ou não. Porque se não o fizer, ela o matará sem a menor sombra de dúvida. É um assunto sobre o qual não me pronuncio oficialmente, mas jamais castigaria alguém que a matasse em legítima defesa. Mas não permitirei que ela seja morta antes de esgotadas todas as possibilidades de salvá-la. Já tentaram incendiar o castelo antigo, dispararam flechas em sua direção, cavaram buracos, prepararam armadilhas e laços, até o momento em que eu mandei enforcar algumas pessoas. No entanto, não é disso que se trata. Ouça-me, mestre. Sou todo ouvidos. Se entendi bem, depois do 3º canto de galo não haverá mais uma estrige. E o que haverá em seu lugar? Se tudo der certo, uma menina de 14 anos. De olhos vermelhos? Com dentes de crocodilo? Uma adolescente normal. Só que continue. Normal, fisicamente. E quanto ao aspecto psíquico? Cada dia um balde de sangue para o café da manhã? A coxa de uma donzela? Não. Psiquicamente, é difícil colocar isso em palavras. Creio que ela estará no nível de uma criança de 3 a 4 anos. Vai precisar de cuidados especiais por bastante tempo. Isso está claro. Mas outra coisa me preocupa. O quê? Que aquilo possa reaparecer mais tarde. O bruxo permaneceu calado. Ah, disse o rei. Quer dizer que é possível. E o que deverá ser feito nesse caso? Se ela falecer após um desmaio de vários dias, seu corpo deverá ser queimado o mais rapidamente possível. Foltest ensombrou-se. Mas creio que as coisas não chegarão a esse ponto, acrescentou Geralt. Para maior segurança, darei a Vossa Majestade algumas indicações no intuito de diminuir o risco. Já? Não é cedo demais, mestre? E se já? Neste instante, interrompeu o Riviano. Tudo é possível, Majestade. Pode acontecer que Vossa Majestade encontre na cripta uma menina desenfeitiçada e, ao lado dela,
meu cadáver. Realmente? Apesar de minha permissão para você defender sua vida, à qual parece não dar a devida importância? Trata-se de um caso bastante sério, e o risco é enorme. Por isso, é preciso que Vossa Majestade preste muita atenção. A princesa deverá portar sempre uma safira, de preferência uma inclusão, pendurada no pescoço numa fina corrente de prata. Sempre, de dia e de noite. O que é uma inclusão? É uma safira com uma bolha de ar no interior. Além disso, no quarto em que ela dormir, volta e meia deverão ser queimados na lareira alguns ramos de zimbro, genista e aveleira. Foltest ficou pensativo. Agradeço-lhe os conselhos, mestre. Vou segui-los caso... Agora é sua vez de me ouvir com atenção. Se chegar à conclusão de que a situação é desesperadora, mate-a. Caso consiga desfazer o feitiço e a garota não for normal, se tiver a menor sombra de dúvida de que seu trabalho não foi concluído totalmente, mate-a. Não precisa ficar com medo, pois não lhe farei mal algum. Gritarei com você na frente dos outros, expulsá-lo-ei do castelo e da cidade, nada mais. Obviamente não lhe pagaria a recompensa, mas talvez você consiga barganhar alguma coisa de... Você sabe de quem. O rei e o bruxo ficaram em silêncio por um momento. Geralt, disse o rei, pela primeira vez dirigindo-se ao bruxo por seu primeiro nome. Sim, majestade. Quanto há de verdade naquilo que andam dizendo, que a criança ficou assim porque Ada era minha irmã? Não muito. Um feitiço tem de ser lançado por alguém. Não existe feitiço capaz de lançar-se por si mesmo. De outro lado, creio que a relação incestuosa de Vossa Majestade tenha sido motivo para o enfeitiçamento e para o resultado daí advindo. É o que penso. Foi o que me disseram alguns versados, embora não todos. Geralt, de onde vêm esses encantamentos e magias? Não sei, majestade. Os versados se ocupam do estudo dos motivos dessas aparições. Para nós, bruxos, basta sabermos que uma forte determinação pode causar tal tipo de assombrações e dispormos de conhecimento para derrotá-las. Matando-as? Na maior parte das vezes, sim. Aliás, é para isso que somos pagos mais frequentemente. São poucos os que nos contratam para quebrarmos feitiços. Em regra, as pessoas querem apenas se proteger de uma ameaça. No entanto, se o monstro tem seres humanos pesando em sua consciência, então um desejo de vingança poderá vir a fazer parte do jogo. O rei se levantou, deu alguns passos pelo aposento e parou diante da espada do bruxo pendurada na parede. Com esta? Indagou sem olhar para Geralt. Não, esta é para humanos. Foi o que ouvi dizer. Sabe de uma coisa, Geralt? Irei com você para a cripta. Isso está fora de questão. Foltest virou-se. Seus olhos brilhavam. Você se dá conta, feiticeiro, de que eu não cheguei a vê-la? Nem logo após seu nascimento, nem depois. Tive medo. Pode ser que nunca mais a veja, não é verdade? Por isso eu tenho o direito de estar presente quando você matá-la. Repito que isso está fora de questão. Seria a morte certa tanto para Vossa Majestade quanto para mim. Se eu perder um pouquinho de concentração, de força de vontade... Não, Majestade. Foltest encaminhou-se para a porta. Por um momento, Geralt teve a impressão de que ele sairia sem dizer uma palavra, sem um gesto de despedida. Mas o rei parou, virou-se e olhou para ele.
Você inspira confiança, disse. Apesar de eu saber quão velhaco pode ser. Contaram-me o que se passou naquela taberna. Tenho certeza de que matou aqueles 2 vagabundos exclusivamente para chamar a atenção para si, para chocar as pessoas e chegar a mim. Está mais do que claro que poderia contê-los sem a necessidade daquela matança toda. Nunca saberei se você está indo para salvar minha filha ou para matá-la. Mas aceito. Sou forçado a aceitar. E sabe por quê? Geralt não respondeu. Porque acho, continuou o rei, que ela está sofrendo. Estou certo? O bruxo olhou para ele com os olhos penetrantes. Não confirmou, não meneou a cabeça, não fez gesto algum. Entretanto, Foltest compreendeu. Sabia a resposta. 5. Geralt olhou pela janela do castelo pela última vez. Anoitecia rapidamente. Do outro lado do lago, tremulavam as pouco visíveis luzes de Vizin. Toda a área em volta do castelo se tornara um descampado, um cinturão de terra de ninguém que, nos últimos 6 anos, separava a cidade daquele lugar perigoso. Nada havia ali além de ruínas, vigas apodrecidas e restos de uma paliçada cheia de brechas que, ao que tudo indicava, não teria valido a pena desmontar e transportar para outro lugar. O próprio rei transferira sua residência para o mais longe possível, no lado oposto da cidade. A corpulenta torre do novo castelo avultava à distância, tendo por fundo o escuro céu azul marinho. O bruxo olhou ao redor do cômodo vazio e saqueado e retornou à empoeirada mesa, junto da qual, lenta e calmamente, começou a se preparar. Sabia que dispunha de tempo. A estrige não sairia da cripta antes da meia-noite. Sobre a mesa havia uma pequena caixa com guarnições metálicas. Abriu-a. Em seu interior, apertados em minúsculos compartimentos forrados de feno, encontravam-se diversos frasquinhos de vidro escuro. O bruxo retirou 3 deles. Levantou do chão um embrulho comprido, envolto em pele de ovelha e amarrado com tiras de couro. Desenrolou e dele tirou uma espada de punho lavrado. A lâmina era protegida por uma brilhante bainha coberta de fileiras de runas e símbolos místicos. O bruxo desnudou a lâmina, que brilhou como um espelho. Era de prata pura. Geralt sussurrou uma fórmula mágica e bebeu o conteúdo de 2 dos frascos, pondo a cada gole a mão sobre a empunhadura da espada. Depois envolveu-se cuidadosamente em seu manto negro e sentou-se no chão, já que no aposento, assim como em todo o castelo, não havia cadeira alguma. Permaneceu imóvel e com os olhos cerrados. A respiração regular de início logo ficou acelerada, rouca, agitada, e então cessou por completo. A mistura, graças à qual o bruxo assumiu pleno controle de todos os órgãos do corpo, era composta basicamente de veratro, estramônio, piuriteiro e eufórbio. Os demais ingredientes não tinham nome em nenhuma língua humana. Para alguém que não estivesse acostumado a ela, desde criancinha, assim como Geralt, seria um veneno mortal. O bruxo repentinamente virou a cabeça. Sua audição, potencializada ao extremo naquele momento, captou sem dificuldade o som de passos no pátio coberto de urtigas. Não podia ser a estrige. Era cedo demais. Geralt colocou a espada às costas, ocultou o embrulho na chaminé da lareira e, silenciosamente como um morcego, desceu correndo as escadas.
O pátio ainda estava claro bastante para que o homem que se aproximava pudesse ver o rosto do bruxo. Era o magnata Ostrit, que deu um passo para trás. Um involuntário esgar de terror e asco contorceu-lhe os lábios. O bruxo sorriu ironicamente, pois sabia qual era o seu aspecto. Depois de ingerir a mistura de Belladonna Acônito e Eufrásia, seu rosto adquirira a cor de giz e suas pupilas se expandiram por toda a íris. O elixir, no entanto, permitia enxergar no escuro. Era isso que Geralt desejava. Ostrit recuperou rapidamente o autocontrole. Você já está com a aparência de um cadáver, feiticeiro, disse. Certamente de medo, mas não precisa ficar assustado. Trago-lhe a anistia. O bruxo não respondeu. Não ouviu o que eu disse, seu sabichão riviano? Você está salvo. E rico. Ostrit pesou na mão uma bolsa de razoável tamanho e atirou-a aos pés de Geralt. 1000 ducados. Pegue-os, monte em seu cavalo e suma daqui. O riviano continuou calado. Não fique arregalando os olhos para mim, exclamou Ostrit erguendo a voz. E não desperdice meu tempo. Eu não tenho a mínima intenção de ficar aqui até a meia-noite. Deu para entender? Eu não quero que você desfaça feitiço algum. Não pense que você adivinhou. Não faço parte do complô de Velerade e Segelin. Não quero que a mate. Tudo o que deve fazer é sumir daqui. As coisas têm de continuar como estão. O bruxo não se mexeu. Não queria que o magnata percebesse quanto suas reações e seus movimentos se aceleravam naquele instante. Escurecia rapidamente, e isso era vantajoso para ele, pois até a penumbra do crepúsculo era muito clara para suas pupilas dilatadas. E por que, senhor magnata, as coisas têm de continuar como estão? Perguntou, esforçando-se para proferir lentamente cada palavra. Eis algo que não lhe diz respeito, respondeu Ostrit com empáfia. E se eu já o soubesse? Ah, é? Prossiga. Não seria mais fácil destituir Foltest do trono se a Estrígia ameaçasse ainda mais as pessoas e a loucura do rei desagradasse a todos, tanto os magnatas como o populacho? Vindo para cá, passei pela Redânia e por Novigrad. Comenta-se por lá que não faltam pessoas em Vizim que consideram o rei Vizimir um libertador e um rei de verdade. Só que a mim, prezado Sr. Ostrit, nada interessa a política, nem a questão sucessória de tronos, tampouco golpes palacianos. Estou aqui para executar uma tarefa. Será que nunca ouviram falar do sentimento de obrigação ou de simples honestidade? De ética profissional? Não sabe a quem você está se dirigindo, seu vagabundo? Exclamou Ostrit, colocando a mão no punho da espada. Basta! Não tenho o hábito de discutir com qualquer um. Quem é você para me falar de ética, de moral e de códigos de comportamento? Um João Ninguém que, assim que chega, mata 2 pessoas? Alguém que se curva em mesuras diante de Foltest, enquanto às suas costas barganha com Velerade como um assassino de aluguel? E é você que se atreve a erguer a cabeça diante de mim? Quer bancar um versado, um grande mago, um feiticeiro? Você, um bruxo imundo? Suma daqui antes que lhe acerte as fuças com a lâmina de minha espada. O bruxo não se moveu, respondendo calmamente. É o senhor que vai sumir daqui, Sr. Ostrit. Está escurecendo. O magnata deu um passo para trás e sacou sua espada. Foi você que pediu isso, feiticeiro. Vou matá-lo. De nada lhe servirão seus truques, pois disponho de uma pedra tartaruga. Geralt sorriu. A reputação do poder das pedras tartaruga,
que não passavam de matérias minerais formadas pela ação das águas, de formato oval e com ranhuras na superfície, era tão disseminada quanto falsa. O bruxo, porém, não quis perder tempo com fórmulas mágicas, menos ainda em cruzar a lâmina de prata de sua espada com a de Ostrit. Esquivou-se dos movimentos giratórios da arma do magnata e desferiu-lhe um golpe na testa com o punho da manga adornado de tachões de prata. 6. Ostrit recuperou os sentidos em pouco tempo. Olhou em volta na mais completa escuridão e notou que estava amarrado. Não podia ver Geralt parado a seu lado, mas deu-se conta de onde se encontrava e soltou um horripilante grito de terror. "Cale-se, senão você vai atraí-la antes do tempo", ordenou-lhe o bruxo. "Seu assassino maldito! Onde você está? Desate-me imediatamente, seu desgraçado! Você será enforcado por esse crime, filho de uma cadela! Cale a boca!" Ostrit arfou pesadamente. "Você vai me deixar aqui, assim amarrado, para que ela me devore?" perguntou em voz mais baixa e murmurando um palavrão. "Não", respondeu o bruxo. "Vou soltá-lo, mas não agora." "Seu canalha!" sibilou o magnata. "Para distrair a Estrige?" Ostrit calou-se, parou de se agitar e ficou deitado. "Bruxo?" "Sim. É verdade que eu quis derrubar Foltest, e não fui o único. Mas apenas eu desejava sua morte. Queria que ele morresse em sofrimentos mais profundos, que perdesse a razão, que apodrecesse. E sabe por quê?" Geralt permanecia calado. "Porque eu amava a Ada, a irmã do rei, a amante do rei, a puta do rei. Eu estava apaixonado por ela." "Bruxo, você ainda está aí?" "Estou." "Sei o que está pensando, mas não foi assim. Quero que acredite que não lancei mão de feitiço algum. Não tenho conhecimentos no campo da magia negra. Apenas uma vez, tomado de ódio, eu disse... Bruxo, está ouvindo?" "Sim." "Foi a mãe deles, a rainha. Tenho certeza de que foi ela. Ela não aguentava mais ver Ada e ele... Não fui eu. Somente uma vez, sabe? Tentei persuadir Ada. Mas ela... Bruxo, eu perdi a cabeça e disse... Bruxo, teria sido eu?" "Agora, isso não tem mais importância alguma." "Bruxo, falta pouco para a meia-noite?" "Pouco." "Solte-me. Dê-me mais tempo." "Não." Ostrit não ouviu o rangido da lápide se movendo sobre a tumba, mas o bruxo sim. Inclinou-se e cortou com um punhal as cordas que o amarravam. O magnata não perdeu tempo. Levantou-se de um pulo e, cocheando sobre os membros enrijecidos, se pôs a fugir. Sua visão se acostumara o suficiente à escuridão para enxergar o caminho que lhe levava do salão principal à saída. A parte do piso que bloqueava a entrada à cripta saltou do chão, caindo com estrondo. Geralt, prudentemente escondido detrás da balaustrada da escadaria, viu a encurvada silhueta da Estrige correndo ágil, rápida e certeiramente atrás do retumbo das botas de Ostrit, sem emitir som algum. Um monstruoso grito frenético rasgou a noite, sacudiu os muros do castelo e pairou no ar por muito tempo, ora se erguendo, ora caindo, vibrante. O bruxo não conseguia calcular a distância. Seu exacerbado sentido de audição o confundia, mas percebeu que a Estrige alcançara o alvo muito rápido. Rápido demais. Saiu do esconderijo e plantou-se no centro do salão, junto do acesso à cripta. Desembaraçou-se do manto, agitou os ombros para ajustar corretamente a posição da longa espada com lâmina de prata e vestiu as luvas de esgrima. Dispunha ainda de um pouco de tempo. Sabia que a Estrige, embora saciada após o último plenilúnio,
Não largaria tão cedo o cadáver de Ostrid. Para ela, o coração e o fígado constituíam valiosos alimentos para os longos períodos de letargia. O bruxo aguardava. Calculava que faltavam ainda em torno de 3 horas para o amanhecer. Aguardar o canto do galo apenas o confundiria. Aliás, provavelmente não existiam galos nas redondezas. Ouviu-a. Avançava lentamente, arrastando os pés pelo chão. Depois, conseguiu vê-la. A descrição fora correta. A desproporcionalmente grande cabeça apoiada num pescoço curto era circundada por uma emaranhada e retorcida auréola de cabelos vermelhos. Os olhos brilhavam na escuridão como 2 tições. A estrige estava imóvel, com os olhos fixos em Geralt. De repente abriu a bocarra, como se quisesse gabar-se das fileiras de alvas presas pontudas, e logo a fechou com um estrondo que lembrava o som da tampa de um baú se fechando. Em seguida saltou do lugar em que estava, sem tomar sequer um impulso, e tentou acertar o bruxo com as garras ensanguentadas. Geralt pulou para o lado e fez uma pirueta. A estrige roçou nele, também rodopiou e rasgou o ar com as garras. Sem perder o equilíbrio, voltou a atacar imediatamente, mesmo antes de completar o giro, mirando o peito de Geralt. O riviano saltou para o lado contrário e deu 3 rodopios em sentidos opostos, confundindo a estrige e desferindo-lhe na cabeça uma pancada com as puas de prata fixadas na parte externa da luva. A estrige lançou um grito terrível, preenchendo o castelo com um eco retumbante. Encolheu-se no chão e começou a uivar de maneira surda, ameaçadora e furiosa. O bruxo sorriu maliciosamente. Conforme esperara, o primeiro teste fora positivo. A prata revelara-se tão fatal à estrige quanto a maior parte dos monstros trazidos à vida por feitiços. Portanto, havia uma chance. A besta era como as outras, o que poderia garantir um desenfeitiçamento, além de fazer com que, como último recurso, a espada de prata lhe salvasse a vida. A estrige não demonstrava pressa em iniciar novo ataque. Aproximava-se devagar, arreganhando as presas e babando horrivelmente. Geralt recuou andando em semicírculo e colocando os pés com cuidado um após o outro, ora acelerando, ora desacelerando as passadas, com o que tirava a concentração da estrige e lhe dificultava tomar impulso para um salto. Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a estrige iniciou o salto, a corrente sibilou no ar e, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra no meio do pulo, soltando um uivo de perfurar os tímpanos. Agitava-se convulsivamente no chão, berrando, desesperada. Não era possível saber se de raiva ou da dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito. Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembainhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da estrige dava motivo para duvidar de que seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados como gotas de chuva, tilintando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou-se ao ataque. Geralt aguardou calmamente e traçou com a mão esquerda erguida o sinal de Aard. A estrige cambaleou e deu uns passos para trás, como se tivesse sido atingida por um martelo.
Mesmo assim, manteve-se de pé, estendeu as garras e arreganhou as presas. Os cabelos se arrepiaram e ficaram se agitando como se estivessem expostos a uma ventania. Apesar de mover-se lenta e penosamente, avançava. Gerald ficou preocupado. Se, de um lado, não esperava que esse sinal tão simples pudesse paralisar por completo a besta, de outro, não imaginara que ela pudesse superá-lo com tanta facilidade. Não podia sustentar o sinal por muito mais tempo. Era exaustivo demais e o monstro tinha menos de 10 passos para percorrer. Desfez subitamente o sinal e pulou para um lado. A surpreendida Estrige não conseguiu interromper o avanço, perdeu o equilíbrio, caiu, deslizou pelo chão e rolou escadas abaixo através da entrada da cripta. Seus uivos infernais podiam ser ouvidos do lado de fora. Para ganhar tempo, Gerald correu para as escadas que levavam à galeria. Não estava ainda na metade dos degraus quando a Estrige saiu da cripta, arrastando-se como uma enorme aranha negra. O bruxo aguardou até ela começar a subir, pulou a balaustrada e saltou para o piso. A besta virou-se no degrau e se atirou sobre ele num salto inimaginável de mais de 10 metros de distância. Já não se deixava mais iludir por suas piruetas. Por 2 vezes suas garras arranharam o colete de couro do Quiviano, mas outro violento golpe das puas de prata a fez cambalear. Gerald, sentindo uma crescente onda de raiva, arqueou o corpo para trás e desferiu um violento pontapé no flanco da Estrige, derrubando-a no chão. O uivo que ela soltou foi mais alto que todos os anteriores, fazendo parte do reboco do teto desabar. A Estrige ergueu-se, tremendo de incontrolável fúria e desejo de sangue. O bruxo a aguardava. Havia desembainhado sua espada e descrevia com ela círculos no ar. Passou a andar em torno da besta, prestando atenção para que os movimentos da espada não estivessem alinhados com o ritmo e o tempo de suas passadas. O monstro não saltou. Aproximou-se lentamente, seguindo com os olhos o brilhante rasto da lâmina de prata. Gerald parou de repente e ergueu a espada. Desconcentrada, a Estrige também parou. O bruxo fez um lento semicírculo com a lâmina e deu um passo na direção dela. Depois, mais um. E então, um salto, girando rapidamente a espada sobre a cabeça do monstro. A Estrige se agachou e começou a recuar em zigue-zague. Gerald estava novamente próximo, a lâmina da espada cintilando. Nos olhos da besta surgiu um brilho maligno, e por entre suas presas cerradas saiu um som rouco. Continuou a arrastar-se para trás, movida pela concentrada força de raiva, maldade e violência que emanava daquele homem e a atingia em ondas, infiltrando-se em seu cérebro e em suas entranhas. Apavorada a ponto de sentir uma dor até então desconhecida, soltou um fino grunhido e, dando meia volta, saiu correndo desorientada para os labirínticos corredores do castelo. Gerald, sacudido por um violento tremor, ficou sozinho no centro do salão. Como demorou, pensou, até aquela dança à beira do precipício, aquele louco e macabro balé bélico chegar ao objetivo desejado, permitir-lhe atingir a paridade psíquica com sua oponente, alcançar o mesmo nível de concentração de força de vontade que transbordava da Estrige, daquela força de vontade maligna e doentia da qual ela surgira. O bruxo ficou arrepiado só de se lembrar do momento em que absorveu em si aquela carga de maldade para usá-la como um espelho contra o monstro. Jamais se defrontara com tamanha concentração de ódio e loucura assassina, mesmo entre os basiliscos, que gozavam da pior fama nesse quesito. Tanto melhor, pensou, ao se dirigir para a entrada da cripta, que mais parecia uma enorme poça negra no piso do salão.
Tanto melhor, pois, quanto maior a carga negativa que ele absorvera, mais violento for o golpe sofrido pela estrige. Isso lhe dava mais tempo para agir antes de a besta se recuperar do choque. O bruxo tinha dúvidas se conseguiria fazer mais um esforço como aquele. O efeito dos elixires estava minguando, e ainda faltava muito para o amanhecer. Se o monstro chegasse à cripta antes da aurora, todo o esforço teria sido em vão. Desceu as escadas. A cripta era pequena e continha 3 sarcófagos. O primeiro, logo à entrada, tinha a lápide aberta pela metade. Gerald pegou o terceiro frasco, sorveu seu conteúdo e entrou no sarcófago. Como esperava, era duplo para mãe e filha. Cerrou a laje somente quando ouviu o urro da estrige vindo de cima. Deitou-se ao lado do mumificado corpo de Ada e riscou o sinal de Irden na parte interna da lápide. Colocou sobre o peito a espada e uma pequena ampulheta com areia fosforescente. Cruzou os braços. Não ouvia mais os horripilantes gritos da besta retumbando pelo castelo. Aliás, parou de ouvir qualquer coisa, pois o cólquico e a celidônia começaram a fazer efeito. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.